Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora 148 dias das nossas eleições presidenciais. E o que nós podemos fazer para garantir a derrota de Bolsonaro nesse ano de 2022 e mais do que isso? Garantir a derrota ou enfraquecimento de muitas estruturas, muitas forças que atuam por trás de Bolsonaro e que querem ver no nosso país a perpetuação de tudo aquilo que está acontecendo de ruim contra o povo brasileiro. Mostrar algumas imagens, compartilhar alguns vídeos, algumas situações que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, é uma forma da gente ajudar algumas pessoas despertarem das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Infelizmente, a maior parte do povo brasileiro não sabe como é que funcionam muitas estruturas. E as pessoas que ainda pensam em votar em Bolsonaro, elas são duplamente atingidas por essas situações todas. Em primeiro lugar, porque assim como nós, também na economia, vão ao supermercado, vão aos postos de gasolina, estão vendo a vida das suas famílias empobrecerem de uma maneira geral e, além disso, essas pessoas também são atingidas na sua percepção da realidade, porque elas não percebem que estão sendo enganadas por um ator de quinta categoria em que muitas vezes ilude essas pessoas tentando transformar a realidade naquilo que não é e, por outro lado, se comporta muitas das vezes como um palhaço no centro de um picadeiro, fazendo cada vez mais presepadas para que as pessoas não percebam que dentro desse grande circo que elas armaram, estão ocorrendo ali dentro da tesouraria os maiores assaltos. Pois bem, nós vamos falar dessas situações todas e nessa metáfora do circo, há quem queira atear fogo nesse circo. E a gente tem que lutar também para que a nossa democracia também seja preservada nessa história toda. Vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, seja bem-vindo. Se inscreva aqui conosco, é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar. Compartilhe, dê o seu joinha, porque é sempre bem-vindo, é sempre importante também. Os seus comentários, que são sempre lidos, são sempre considerados. E você que se transformou em membro do nosso clube de membros, um abraço muito especial, é um incentivo muito legal que você dá aqui para o nosso portal. Vamos seguir em frente. Gente, toda estrutura criminosa, e a gente sempre está lembrando um pouco disso porque a gente vê muitas atuações criminosas dos agentes públicos e políticos no governo Bolsonaro. Toda instituição criminosa precisa de um braço armado. É uma ORCRIM que precisa sempre de ter um lado violento. E o Bolsonaro, como não tem escrúpulos e como ele tem esse tipo de percepção da realidade, ele está tentando fazer das Forças Armadas do nosso país o seu braço armado inescrupuloso, da sua organização criminosa. Hoje saiu um artigo do Ascânio Silene, aliás, todo sábado ele escreve, né, no Globo. Aí tem essa contradição, né? O Grupo Globo, desculpe a gaguejada aqui, gente. O grupo apoia a política econômica de Bolsonaro, ou do governo Bolsonaro. Na verdade, apoia Paulo Guedes. Eles têm lucros estratosféricos com as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Ao mesmo tempo, eles fingem que atacam o Bolsonaro, eles fazem críticas superficiais, mas eles querem a perpetuação desse modelo. Mas dentro do seu jornal impresso, que é atingido, né, que chega a uma parcela muito pequena de eleitores aqui no nosso país, eles deixam seus colunistas expressarem pensamentos que são absolutamente verdadeiros. Então, nesse particular, a coluna do Ascânio Silene merece um destaque, que tem o seguinte título: O que querem os militares? E aqui no trecho, num parágrafo dele, ele diz o seguinte: além de convulsionar as forças com as trocas de comando, o presidente cooptou seus líderes, oferecendo milhares de cargos na administração federal a eles, seus familiares e agregados. São mais de 6 mil militares em cargos de segundo e terceiro escalões. Além deles, isso que eu acho mais importante, né, ele ter salientado, amigos, afilhados e namorados também foram nomeados. São boquinhas que mamam nas tetas do Estado e farão o que for possível para continuar mamando em 2023. Inclusive, colaborando para a permanência ilegal de Bolsonaro no poder. No outro trecho, ele destacou: se a tragédia ocorrer, vão entrar para a história como homens mesquinhos, oportunistas que tentaram desviar o curso de uma nação apenas para manter seus cargos, os dos seus filhos e genros. Há pouca ideologia por trás do golpe. Trata-se principalmente de dinheiro público em bolsos privados. É aquilo que a gente já denunciou diversas vezes aqui. Felizmente, a maior parte das Forças Armadas do nosso país não está dentro do governo Bolsonaro.
E essas pessoas que estão fora estão percebendo que essa banda podre está se locupletando, está namorando o crime, está namorando uma quebra institucional. Nada como a gente revelar as coisas que estão acontecendo para que a gente se previna. Nada como apontar o dedo para esses altos servidores públicos de farda que eles estão num caminho absolutamente ilegal e que as consequências para eles e para as pessoas que estão próximas poderá não ser muito favorável como eles pensam não. Pois bem, então esse é um particular. E do outro lado, o que é que está acontecendo aqui no nosso país? Bom, nós estamos vendo o engodo econômico, porque uma parcela da população brasileira não está conseguindo concatenar que nós temos um presidente da República que atua contra o nosso país e mais do que isso, né, a sua família toda funciona como uma família de farsantes de uma maneira geral. Aliás, por falar nisso, eu falei em circo, né? Antes de mostrar a imagem para vocês aqui, deixa eu diminuir aqui, porque isso aqui, essas assombrações aqui atrás complicam, né? Esse artigo aqui é do Caderno de Economia do Estado de São Paulo. Também chama atenção de uma forma muito interessante, né? Claro que eles são pela livre iniciativa, representam o setor empresarial, mas eles também fazem aqui as denúncias dessas palhaçadas que o Bolsonaro faz. Então o artigo diz, a gasolina no picadeiro. Bolsonaro sabe por que combustível está caro, mas por eleição berra em defesa do consumidor e na crítica à Petrobras. Aí o texto diz, mais do que em peça de teatro, o presidente Jair Bolsonaro transformou em enredo de picadeiro eleitoral os dramas em que seu desgoverno fez o país mergulhar. De assim e outro também, às vezes aos berros, Bolsonaro aponta seu dedo em muitas direções para mostrar quais são, na sua interpretação intencionalmente equivocada, os responsáveis por situações que ele próprio criou, ajudou a criar ou nada fez para superar. Então, ele vai aqui falando da política de preço da Petrobras, como o Bolsonaro joga para a torcida quando ele tem a possibilidade concreta de fazer alguma coisa, e isso cada vez está ficando mais nítido para uma parcela da população, exceto para esses fundamentalistas que seguem Bolsonaro e que não querem ver a realidade. Mas a gente joga uns vídeos para eles aqui, para eles verem o que está acontecendo. Vamos ver como é que a família Bolsonaro sempre lidou com a questão dos combustíveis aqui no Brasil. Vamos ver a prática dessa gente, né? No cotidiano e o que eles diziam exatamente há um tempo atrás. Vamos ver aqui o Eduardo Bananinha falando de combustíveis no Brasil. Porque antigamente, quando subiu o preço da gasolina, o que eles falavam? Que era o mercado internacional, que o preço do barril do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Só que antes, o preço do barril do petróleo estava em 150 dólares. Agora que está 20, 30 dólares, o pessoal não reduz o preço da tua gasolina. Sabe por quê? Se fizer isso, a Petrobras quebra. Então fica aí essa dica aí. Então, essa é uma fala do Bananinha. Aí a gente pega aqui o Bolsonaro durante a campanha, aqui numa matéria da Band News, ainda com o Boixá, né, falecido Boixá, e que abriu o telejornal assim. Bolsonaro prometeu reduzir o preço dos combustíveis em entrevista à Band hoje. O candidato do PSL à presidência disse que o valor cobrado pela Petrobras ao consumidor já chegou ao limite do limite. E aí vem a matéria aqui da TV Bandeirantes. Outra matéria aqui, já na Band News, né, no TV a cabo, que reproduz também a mesma coisa. Em entrevista à Band, Jair Bolsonaro prometeu reduzir o preço dos combustíveis. O candidato do PSL disse que o valor cobrado do consumidor já chegou ao limite do limite. E aí vem a matéria. Aí mais à frente a gente vê, aqui o Flávio Bolsonaro. Também falando também, a família toda unida, né, no mesmo discurso aqui, vamos pegar aqui. Que é muito pequena. E uma outra questão também, por que a Petrobras sempre reajusta o preço dos combustíveis aqui, praticamente todos os dias, conforme a variação do barril do petróleo no mercado internacional, se nós produzimos aqui cerca de 80% do que nós consumimos? Por que não reajustam na proporção do que é importado de petróleo aqui para o nosso país? Bom, gente, vocês vão vendo assim, para desmascarar geral, né? O Bolsonaro aqui, na época da campanha, vamos lá. Preço dos combustíveis. Olha só, o que vem de fora de petróleo para cá é em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo é sair daqui. O de fora está custando mais ou menos ali 80, 90 avanços. Aqui dentro, aproximadamente 10 dólares o preço de extração. Ou seja,
acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é uma falta de caratismo, isso é um mau caratismo. Mau caratismo, né, presidente? Mau caratismo, né? E agora? O teu caráter mudou? No mínimo, que se fizesse pelo menos uma média ponderada. Mais questões tem pela frente. Bom, então aí ele falando em campanha, aqui falando agora na quinta-feira passada. Vamos lá. Não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Bom, e aí vou evitar de colocar imagens aqui. Depois dessa presepada toda, o cara que o Bolsonaro nomeou para ser o presidente da Petrobras andou para a fala do Bolsonaro, né? Ele sabe que o Bolsonaro está fazendo o papel de um palhaço no centro de um picadeiro. Ou seja, joga para a torcida, mas o que interessa mesmo é o que diz a diretoria da Petrobras. E a diretoria da Petrobras, o presidente que o Bolsonaro nomeou, disse o seguinte. Eu acho legítima a preocupação do presidente da República, o presidente Bolsonaro, em relação aos preços mais elevados dos combustíveis, mas, por outro lado, por dever de diligência, os administradores da Petrobras e os administradores de todas as empresas de capital aberto devem atuar, no caso da Petrobras, atuar alinhados com a atual política de preços da companhia. E aí, gente, a gente vê aqui os absurdos dos absurdos no meio dessa história. A gente vê a capa aqui do Estadão dando esse tipo de notícia aqui, né? Sempre colocando a Petrobras como uma empresa que paga muito imposto. Em 3 anos, Petrobras paga ao governo o dobro de seu lucro. Olha só, a Petrobras não paga nada. Quem paga somos nós. A Petrobras é apenas o intermediária no meio dessa história. Ela vende o petróleo, mas depois nós pagamos impostos uma série da cadeia, né, de distribuição desse combustível. Então, ela não está tirando o dinheiro dela. Quem está pagando impostos somos nós, o povo brasileiro, e mais do que isso, pagando dividendos para grupos privados. Gente, quando a Petrobras foi criada, não tinha isso, pagar dividendos. A Petrobras não pagava esses bilhões e bilhões de dólares a grupos privados estrangeiros. A Petrobras foi sendo vítima de todo tipo de saque de piratas, de bucaneiros, de vigaristas ao longo dessas últimas décadas. Na medida que vão passando os anos, mais vigaristas vão se apoderando e mais vigaristas vão fatiando a Petrobras. No governo Fernando Henrique Cardoso, essa história começou de uma forma muito acentuada, depois nós tivemos um tempo de estabilidade e depois nós tivemos o governo Temer que aprofundou essas quadrilhas dentro da Petrobras, esses interesses contra o povo brasileiro. O presidente da República que finge que não é com ele, faz esse discurso para enganar a trouxa, ele é o responsável em nomear os principais diretores da Petrobras, ou ele é responsável por nomear os cotistas principais, aqueles que têm a força deliberativa para aprovarem políticas da Petrobras. O governo majoritariamente pode interferir, sim, porque isso não é geração espontânea. A Petrobras não veio de Marte. Essas pessoas que estão dentro da Petrobras não são representantes estrangeiros. Bom, hoje até são, né? Porque eles estão a serviço desses interesses transnacionais aqui no nosso país. Então nós temos que revelar essas situações todas, o discurso dessa gente e o que eles estão fazendo contra o povo brasileiro hoje. O Bolsonaro, ele se coloca como uma espécie de opositor ao próprio governo dele. É como se... E aí vai engabelando muitas pessoas, né? Ó, tá vendo? O presidente está falando que é um estupro contra... Mas ele que está causando essa situação. Para que serve um presidente da República? E aí vocês vão vendo o tipo de matéria aqui, ó. Vou ver se dá para pegar aqui o título aqui. Lucro da Petrobras é maior entre as principais petroleiras globais. Gente, é um negócio absurdo. A Petrobras deu 9 bilhões 400 milhões de dólares de lucro. As outras empresas, a empresa norte-americana deu 6 bilhões, a outra da Petrochina 6 bilhões também, outra empresa norte-americana 5 bilhões. Várias empresas no mundo inteiro não estão chegando aos pés da Petrobras, só que nós ganhamos em real e nós estamos pagando combustível em dólar. Então, gente, essas situações todas é que fazem com que as estruturas que estão por trás de Bolsonaro queiram cada vez mais iludir o povo brasileiro, dar sustentação a Bolsonaro, tornar Bolsonaro cada vez mais viável para uma reeleição e quanto mais isso estiver próximo, mais eles vão perpetuar aqui no nosso país essa cadeia de iniquidades, essa exploração contra o povo brasileiro.
Então, o que compete a todos nós aqui é levar informação ao máximo de pessoas. Meu amigo, você está achando que Bolsonaro não pode interferir na Petrobras? Você está sendo enganado. E o lucro desse engano está indo para bolsos de grupos privados estrangeiros. Se você acha que é isso mesmo, que nós não temos presidente, o presidente não serve para absolutamente nada, paciência, né? Você vai votar em alguém que está prejudicando a sua vida e prejudicando a vida do nosso país. Quem sabe a gente consiga acordar, despertar algumas pessoas, né? Tá difícil, mas o Bolsonaro tem 60% de rejeição nas pesquisas qualitativas que tem aí, de pessoas que dizem que não votam nele em hipótese nenhuma. Por isso que ele está namorando o seu braço armado dentro da sua Orcrim. Mas a gente vai jogando luzes sobre essas criaturas e muitas pessoas não vão dar apoio depois que souberem dessas situações todas, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e vamos caminhar porque tem muita coisa pela frente aí. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!